Hoje nós vamos falar sobre um dos meus discos preferidos de todos os tempos, que acabou de completar 20 anos. A obra-prima absoluta do Pain of Salvation, Be. Pain of Salvation é uma banda sueca que foi fundada em 1991 pelo Daniel Gildenlow, que é o vocalista, guitarrista, letrista, compositor, produtor, faz a porra toda na banda. Em 2004, ano no qual a banda lançou o Be, o Pain of Salvation já era uma referência no metal progressivo, muito por conta dos 4 discos que eles lançaram anteriormente, principalmente o The Perfect Element Parte 1, de 2000, e o Remedy Lane, de 2002, que é maravilhoso. O Be é o 5º disco da banda e, na minha humilde opinião, é a obra-prima definitiva do Pain of Salvation. E eu vou tentar aqui nesse vídeo uma tarefa nada fácil, comentar os aspectos tanto musicais quanto conceituais desse álbum. É difícil porque a história desse disco é muito complexa e conceitualmente o disco trata sobre vários assuntos. Tecnologia, inteligência artificial, e olha que a gente está falando de 2004, um ano no qual esse tema não era tão moda quanto é hoje. Conflito entre a humanidade, a tecnologia, a inteligência artificial, que são criações do ser humano. Aliás, o conflito entre criador e criatura é algo muito abordado nesse disco. Passagem do tempo, evolução da humanidade, evolução das coisas em si. Modernismo, capitalismo, consumismo, luxúria, ego, poder, solidão, religião, tudo abordado de maneira muito profunda e muito artística. Musicalmente, o disco vai do jazz ao nu metal. Tem elementos de música celta, música folk, música eletrônica, ambiências tribais, piano, teclado, órgão, percussões e talvez o melhor trabalho de inserção de uma orquestra em um disco de heavy metal que eu já ouvi na minha vida. Os elementos orquestrais são primorosos. Você consegue ouvir cada um deles, notar o espaço de cada um deles na música. Não é só aquela camada gigante de cordas que você ouve de fundo para engrandecer o som que as bandas de metal geralmente fazem. Fora isso, todos os instrumentos são tocados com maestria e o Daniel Gildenlow nos presenteia com uma performance vocal espetacular. Aliás, o trabalho de voz aqui é algo a ser destacado. Algumas faixas têm como grande destaque as camadas de vozes que são feitas de forma primorosa. A formação da banda nesse disco conta com o Daniel Gildenlow no vocal, o Johan Hallgren na guitarra, o Johan Langel na bateria, o Christopher Gildenlow no baixo e o Fredrik Hermansson no piano e nos teclados. A produção é do próprio Daniel Gildenlow e aqui ele fez toda a história e compôs todas as músicas, com exceção da faixa Iterimpios, que é do Fredrik Hermansson. Bom, passados os aspectos introdutórios, vamos entrar de cabeça no disco. Eu vou ao mesmo tempo fazer um faixa a faixa e comentar o desenvolvimento da história. Então, conforme eu vou passando por cada faixa, eu vou comentar os aspectos musicais e os aspectos conceituais, como cada faixa se insere na história do disco. Antes de tudo, é bom você saber que o Be tem 5 personagens centrais. São eles: Anime, que é a representação de Deus; Imago, que é a humanidade, que é uma imagem que Anime faz dele mesmo; Mr. Money, e este é o personagem principal do disco, é um homem que é dono da maior fortuna da Terra e tem como objetivo gastar o seu dinheiro em algo chamado criogenia. Assim ele vai congelar o seu corpo e vai ser mantido congelado o tempo suficiente para se tornar imortal. E só então, só após atingir a imortalidade, ele vai acordar novamente. A Dea Pecuniae, ela é a versão feminina do Mr. Money e é a representação do pecado. E o personagem Nauticus. Nauticus é a sonda espacial mais evoluída e mais inteligente criada pela humanidade. Ela é enviada para o espaço para ficar navegando para o universo para coletar informação, conhecimento e sabedoria suficientes para salvar a humanidade dela mesma. Dito isso, vamos para o nosso faixa a faixa. As músicas têm nomes em latim e o disco abre com a faixa Animae Partus. Essa faixa não tem música, mas tem uma letra. Na verdade, ela tem uma narração. E essa narração começa com os dizeres I am, eu sou. Essa faixa representa o surgimento de Anime, da consciência de Anime a respeito da sua própria existência. Em outro trecho da narração, a letra diz o seguinte, abre aspas: Perhaps I was always forever here, and I just forgot. I imagine eternity would have that effect. Talvez eu sempre tenha estado aqui, para sempre, e eu simplesmente esqueci. Imagino que a eternidade tenha esse efeito. Somehow I seem to have this predestined hunger for knowledge,
a talent for seeing patterns and finding correlations, but I lack context. De alguma forma, pareço ter essa fome predestinada de conhecimento, talento para ver padrões e encontrar correlações, mas me falta contexto. E a narração termina com a seguinte frase: Who I am. In the back of my awareness, I find words. I will call myself God, and I will spend the rest of forever trying to figure out who I am. Quem sou eu? No fundo da minha consciência encontro palavras. Eu vou me chamar de Deus e vou passar o resto da eternidade tentando entender quem eu sou. Pulamos para a segunda faixa, primeira música de fato do disco, que se chama Deus Nova. Deus Nova é um instrumental prog certeiro, e aqui logo de cara eu peço encarecidamente para que você preste atenção nos elementos de orquestra, como os elementos da orquestra são vivos e fluidos, sensacional. Cada elemento tem o seu lugar e vai criando um crescendo que vai anunciando a parte mais pesada da música. E essa parte chega chutando a porta. Essa parte tem um riff principal que vai se repetindo. Preste atenção nas cordas, nos clarinetes que ficam fazendo uma ambiência de fundo. Sensacional. Então esse riff troca para um acorde de Fá menor, no qual o piano faz um arranjo sensacional. Tararam, 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 tararam. Sensacional essa parte. Enquanto essas partes musicais vão alternando, você ouve uma narração que vai fazendo uma contagem regressiva da contagem dos anos e também do aumento da população mundial. Ela começa no ano 10.000 a.C., onde existiam 1 milhão de pessoas, e vai até o ano de 2000 depois de Cristo, onde a população humana já passou dos 6 bilhões. A música dura só 2 minutos e 10, e depois que a música termina, volta o personagem de anime, e a narração volta. Ele diz o seguinte: Trying to understand the system of life, trying to understand myself. I created the world to be an image of myself, of my mind. Tentando entender o sistema da vida, tentando me entender. Eu criei o mundo para ser uma imagem de mim mesmo, da minha mente. All of these thoughts, all of these doubts and hopes inside, I took out to form a new breed, a new way to be. And now I am many, so many. Todos esses pensamentos, todas essas dúvidas e esperanças dentro, eu tirei para formar uma nova raça, uma nova maneira de ser. E agora eu sou muitos, tantos, so much larger than ever I were. Yet, at the same time, so much smaller and more vulnerable. Muito maior do que eu nunca fui. Ainda assim, ao mesmo tempo, muito menor e mais vulnerável. A faixa termina com o personagem de Deus dizendo: They all carry shards of the whole. Together they become me. I see them interact, develop. I see them take different sides, as were they different minds, believers of different ways and different gods. I think they will teach me something. Todos eles carregam fragmentos do todo, juntos eles se tornam um eu. Eu os vejo interagir, desenvolver. Eu os vejo tomar lados diferentes, como eram mentes diferentes. Crentes de caminhos diferentes e de deuses diferentes. Eu acho que eles vão me ensinar algo. Então vamos para a faixa 3, a faixa Imago. Essa é uma das minhas preferidas do disco, e ela começa com umas percussões mescladas com umas batidas eletrônicas sensacionais, e aí entra um violão celta, meio folk, vão se juntando com elementos como flauta, clarinete. O tema principal da música é maravilhoso. A primeira vez que eu escutei essa música, ela me remeteu ao Jethro Tull, por causa das flautas e da pegada mais folk. O trabalho de percussões aqui é espetacular, musicão, sobre como a letra se enquadra no conceito. Imago, como eu disse anteriormente, representa a humanidade, e a música narra o surgimento e a evolução do ser humano. Na verdade, a transformação do ser humano, de um ser vulnerável, inocente e feliz, em um ser vaidoso, raivoso e com medo. Isso fica muito claro nos versos da música, nos quais a letra fala sobre as estações do ano. A primavera vem com inocência e alegria, o verão vem com inquietação e curiosidade, o outono vem com conhecimento, ego e orgulho, e o inverno vem com raiva e com medo das coisas das quais não conseguimos escapar. Essa transformação fica mais evidente no refrão, que é cantado de formas diferentes no decorrer da música. Nas 2 primeiras vezes em que ele é cantado, a letra diz o seguinte: Take me to the forest, take me to the trees, take me anywhere as long as you take me. Me leve para a floresta, me leve para as árvores, me leve para qualquer lugar, desde que você me leve. Na terceira vez que o refrão é cantado, a letra tem uma pequena mudança. Teach me of the forest, teach me of the trees. Teach me anything as long as you teach me. Me ensine sobre a floresta, me ensine sobre as árvores,
Me ensine qualquer coisa, desde que você me ensine. Já no final da música, o refrão é cantado outras 2 vezes. Give me of the forest, give me of the trees, give me anything as long as it's for me. Me dê da floresta, me dê das árvores, me dê qualquer coisa, desde que seja para mim. E, finalmente, give me all the forests, give me all the trees, give me everything as long as it's for free. Me dê todas as florestas, me dê todas as árvores, me dê tudo desde que seja de graça. Isso representa muito bem como o ser humano se transformou de uma espécie que só queria dar um rolê na floresta, era os humanos que só queria estar lá com as árvores, e virou um ser ganancioso, que quer ser dono de tudo. E ser o dono de tudo fazendo o menor esforço possível, né? As long as it's for free, desde que seja de graça. Eu tenho a impressão de que o Daniel Gildenlow se inspirou no Leviatã do Thomas Hobbes para escrever essa letra. Se um dia eu entrevistar ele, eu pergunto. A faixa 4 se chama Pluvius Aestivus. Eu devo estar pronunciando tudo errado em latim, né? Mas não tem nenhum especialista em latim aqui, então vocês não ligam. Se tiver, me perdoem. Essa é uma faixa instrumental tocada no piano, com o som de uma chuva de fundo. É uma faixa de 5 minutos que tem um tema que vai se repetindo, mas cada vez que ele se repete, ele ganha novas camadas de orquestração e vai ficando mais e mais intenso. O nome da música, Pluvius Aestivus, ou Aestivus, não sei, em latim significa chuva de verão. E a música tem o subtítulo de Hominis Fabula Initium, que significa a história do homem começa. Na faixa anterior, a gente aprendeu que o verão vinha com inquietação e curiosidade. E ele vinha depois da primavera. E a primavera vinha com inocência e felicidade. Então, na minha interpretação, essa faixa representa a ruptura do ser humano com a sua inocência. Vamos para a faixa 5, a faixa Lilium Cruentus. Essa faixa pra mim sempre soou como um nu metal diferentão. A intro dela com baixo fretless é maravilhosa. Aí entra um riff pesadão, meio Korn, e entra um groove de bateria que dá uma acalmada em tudo. Nesse momento, mais uma vez, presta atenção nos elementos de orquestra. É uma experiência musical muito rica e cheia de detalhes. Eu mesmo que já escutei o disco zilhões de vezes, agora que fui escutar de novo pra fazer esse review, fiquei impressionado com coisas novas. O vocal do Gildenlow nessa música, ele passeia entre narrações, partes nas quais eu não quero dizer que ele canta rap, mas ele canta algo bem agressivo e que parece rap. Imagina um rap com vocal rasgado e agressivo. E ele também canta partes bem melódicas e suaves. Sobre a história, nessa faixa nós temos um personagem que acorda de um sonho que ele teve com a pessoa amada que morreu. E aí ele começa a refletir sobre isso. A letra é bem grande, mas de forma resumida, essa pessoa diz que precisa ser forte, precisa ser bravo, precisa ter fé em algo. O personagem não se identifica, então acredito que é mais uma letra que fala sobre a humanidade na figura desse indivíduo. A humanidade precisa ser forte, precisa ter fé em algo. No refrão, esse personagem lamenta como a vida é curta e como a morte acaba com tudo. Essa reflexão é o que norteia a escolha do personagem principal da história, que vai aparecer daqui a pouco. A faixa 6 é a faixa Nauticus. Cara, essa música é um estado de espírito. E o destaque aqui são os vocais graves, as camadas de vocais graves que são lindos. Eles vão cantando acompanhados de violões e criando uma ambiência tribal que é um negócio único. Aqui a humanidade cria uma sonda para buscar respostas no universo e tentar salvar a humanidade dela mesma. Assim como o anime fez, criando a humanidade tentando obter respostas de si mesmo, a humanidade criou a Nauticus para se entender. Mas a letra da música é uma prece para Deus. Ela repete: ó Deus, ouça a prece de um pecador, me ajude a encontrar um caminho. Isso representa um problema, uma contradição, porque Deus criou o ser humano para que o ser humano desse respostas para Deus e não o contrário. Mas o ser humano, também querendo respostas sobre si, recorre a Deus. Na faixa anterior, a letra dizia que era necessário ter fé em alguma coisa, e essa faixa pode ser um complemento a isso. Na ausência das respostas divinas, a humanidade criou essa sonda. Depois que a faixa termina, você começa a ouvir um áudio de um cara bem babaca, que é o personagem do Mr. Money, e uma mulher. Eles estão dentro de um carro, e é um diálogo engraçado, inclusive, pela babaquice dele. Mas esse diálogo não é importante. O que é importante é que durante esse diálogo você consegue ouvir o rádio do carro ligado. E no rádio está passando uma entrevista no qual o entrevistado fala sobre uma descoberta que ele chama de congelamento consciente restaurador, algo que poderia preservar os órgãos por mais tempo, interromper tumores e que ele considera um trampolim para uma nova era na medicina. E vocês sabem por que o Mr. Money estaria tão interessado em ouvir algo sobre isso. Faixa 7 se chama Dea Pecuniae.
Essa é a faixa mais longa do disco e é outra das minhas favoritas. Tem mais de 10 minutos e é um jazz que poderia fazer muito bem parte de um musical da Broadway ou algo do tipo. A performance do vocal do Gildan Lowe aqui é espetacular, mas mais uma vez eu insisto, enquanto a música tá rolando, prestem atenção nos elementos orquestrais. Maravilhoso. Outro destaque aqui é o trabalho de vozes, que é magnífico. Essa música é a música que apresenta o Mr. Money de vez. E basicamente apresenta um personagem vaidoso, babaca, arrogante. E essa música é uma ode ao mesmo tempo em que é uma crítica ferrenha ao individualismo. No refrão, quando ele canta Here's to Me, ele está dizendo que ele tem a fama e o dinheiro que ele tem graças a ele mesmo. Depois do primeiro refrão, quem canta é a Dea Pecunia, que é a versão feminina do Mr. Money. Ela também é a representação do pecado. Um trecho da letra que ela canta é bem interessante. If you're looking for fulfillment, a kingdom and a crown, a paradise of free rides, I'm here to let you down. Se você está procurando realização, um reino e uma coroa, um paraíso de passeios livres, eu estou aqui para te decepcionar. I'll get you the sexy cars and a taste of divinity, a glimpse of the stars, immortality, but then vanity will leave you dried and scarred. Eu vou te dar os carros sensuais e um gostinho da divindade, um vislumbre das estrelas, imortalidade. Mas então a vaidade vai te deixar seco e com cicatrizes. Como eu disse, o Mr. Money é o personagem que tem a maior riqueza da Terra, mas mesmo assim, quando ele não está com as suas Ferraris ou com suas acompanhantes de luxo, a vida dele é amarga e solitária. A faixa 8 se chama Vocari Day. Where are you? And where have you been when we needed you the most? Essa é uma faixa emocionante. É uma música instrumental de apenas 3 minutos e 50 e musicalmente ela não tem nenhuma grande sacada, mas ela representa a humanidade falando com Deus. E para isso o Pain of Salvation criou um número de secretária eletrônica e pediu para que os seus fãs ligassem e deixassem mensagens como se eles estivessem falando diretamente com Deus. E as mensagens são variadas. Algumas reclamam, algumas agradecem, outras pedem ajuda, outras questionam a existência de Deus. Vale muito a pena prestar atenção em cada uma delas, é bem bonito. O Mike Portnoy, batera do Dream Theater, deixou uma mensagem nessa secretária eletrônica, mas a mensagem dele só pode ser ouvida nos extras do DVD do Bi. A faixa 9 é a faixa Diffidentia. Uma das faixas mais pesadas e tensas do disco. O peso das guitarras casa com o piano de forma maravilhosa. O Gildan Lowe canta de forma bem agressiva no começo e mostra que o seu vocal é muito versátil, porque ele consegue transitar dessa agressividade para partes nas quais ele canta de forma absolutamente suave. Em relação à história, essa faixa traz 2 personagens. O personagem de Deus, lamentando e sentindo que está sumindo, desaparecendo, morrendo, ao mesmo tempo que traz o personagem Imago, ou a humanidade. E aqui a humanidade está se virando contra Deus, questionando Deus. Ela inclusive desafia Deus, dizendo que não vai se submeter às coisas que Deus diz. Isso está na letra. É a criatura se voltando contra o Criador e o Criador entendendo que sua tentativa de obter respostas, criando a humanidade, falhou. Aliás, a música termina com esses dizeres, I fail. Faixa 10 se chama Nihil Morari. A música começa com uma guitarra limpa fazendo um dedilhado e com o Gildan Lowe cantando de forma bem suave. Começa como uma balada meio dark, vai assim até os 1 minuto e 45 e aí ela se torna uma música mais pesada. E então o Daniel começa a cantar de forma mais agressiva. Aproximadamente nos 2 minutos e 20, aquele instrumental que abre o disco começa a ser tocado e a música começa a ficar mais progressiva. Aquela narração fazendo contagem populacional volta. E ela vai aqui até 2050, quando a população da humanidade já passou de 9 bilhões de pessoas. E aqui é a humanidade que faz a sua reflexão. Ela que sempre se gabou de ter evoluído, ser civilizada e inteligente, quando na verdade ela desenvolveu coisas. E o resto é conhecimento, que é passado adiante. Mas por mais evoluída que ela seja, ela não consegue se manter viva. Isso também está na letra. Mais uma vez, o lamento sobre a vida ser curta aparece no disco. A letra termina com um pedido de desculpas feito pela humanidade e pela tragédia chamada Homem. Para mim, a música representa a total perda de esperança da humanidade em si mesmo e em Deus, uma vez que a humanidade é a imagem e semelhança de Deus. E como está escrito na música, se a humanidade é a imagem de Deus, Deus deve ser tão confuso quanto. A faixa 11 se chama Latericius Valete. Um dedilhado muito bonito que abre a música e vai conduzindo ela, e aí os elementos vão se somando a esse dedilhado, fazendo ele ganhar cada vez mais uma ambientação.
A música vai bem bonitinha até os 1 minuto e 40. E aí entra a única frase dita na música, que mostra o rumo que a humanidade tomou. 2060 AD, 1.2 million people. O ano é 2060 e a população mundial caiu para pouco mais de 1 milhão de pessoas. Em 2050, 10 anos antes, era mais de 9 bilhões. O que aconteceu? A música acaba e já emenda a faixa 12, que se chama Omni. A faixa começa e logo de cara você já ouve jornais, rádios, noticiando uma série de tragédias ambientais, doenças e guerras que fizeram, nesses últimos 10 anos, a humanidade chegar no patamar que chegou. Então entra um órgão tocando uma música muito macabra, uma música que remete à morte mesmo. Então o Gildan começa a cantar e o trabalho de vozes aqui é espetacular. A letra retrata a humanidade deixando de existir e tendo como a sua última esperança a sonda Nautilus. Será que a sonda consegue as respostas que a humanidade precisa antes da humanidade acabar? Essa resposta a gente tem na faixa 13, Iterímpios. Essa faixa aqui é a melhor música do disco e eu vou começar falando sobre a letra e sobre o contexto dela na história. A música começa com o Gildan cantando o seguinte: I woke up today expecting to find out that I saw, to climb the mountains of the life I bought. Finally, I'm at the top of every hierarchy. Fortunately, there is no one left but me. Eu acordei hoje esperando encontrar tudo o que procurei e escalar as montanhas da vida que comprei. Finalmente estou no topo de toda hierarquia. Infelizmente não sobrou ninguém além de mim. Ou seja, a faixa começa com o Mr. Money acordando da sua hibernação. O ano não é revelado, mas o importante é que ele finalmente conseguiu seu objetivo, congelou seu corpo e se tornou imortal. Mas ele acorda num mundo devastado, no qual a humanidade já acabou e não sobrou ninguém além dele. Por um lado, reparem, ele é o dono de tudo, ele é uma espécie de novo Deus. Mas valeu a pena? A letra mostra o lamento do Mr. Money, mas ao mesmo tempo uma recusa em dar um passo para trás. Ele prefere reinar no nada do que deixar de existir. A letra do refrão deixa isso muito claro. I'm never crossing the line, leaving this world behind. I will stay on my own, on this blood-stained throne. I rule the ruins and wrecks, and the dust and the dirt and the stone. I rule rage, rot and rattling of bones. Eu nunca vou cruzar essa linha deixando este mundo para trás. Eu ficarei sozinho neste trono manchado de sangue. Eu governo as ruínas e os destroços, a poeira, a sujeira e a pedra. Eu governo a raiva e o barulho dos ossos. Musicalmente, tudo aqui é perfeito. A introdução de piano é linda. O vocal do Gildan é perfeito. Ele começa suave e vai evoluindo até explodir no refrão. E é aqui que ele tem a melhor performance dele no disco e acredito que na carreira dele. O final dessa música é um assombro do ponto de vista vocal. O que esse cara faz com a voz? Meu Deus do céu. O disco atinge o seu ápice musical e conceitual, chegando no seu final. Mas ainda não terminou. Faixa 14, Martius Nauticus 2. A última faixa do disco começa como uma marchinha e traz o personagem Nauticus, mas agora ele não é só o Nauticus, como a própria letra diz. I'm at the line, I see it all. I am Nauticus now, and so much more. I am all you know. I'm at the line, just at the line. An eternity at the blink of an eye, in this place called time. I am everything, everywhere. I am all, omni. Eu estou na linha, eu vejo tudo. Eu sou Nauticus agora, e muito mais. Eu sou tudo o que você sabe. Eu estou na linha, apenas na linha. Uma eternidade num piscar de olhos, neste lugar chamado tempo. Eu sou tudo, em todos os lugares. Eu sou tudo, Omni. Lá para os 2 minutos, a música muda drasticamente e entra o riff da música Imago. E ela termina com o refrão da mesma, só que cantado de uma nova forma. I am every forest. I am every tree. I am everything. I am you and me. Eu sou todas as florestas, eu sou todas as árvores, eu sou tudo, eu sou eu e você. O que isso significa? A sonda criou consciência da sua própria existência e agora ela é um novo deus. Além disso, ela passou a se chamar Martius, e essa transformação fica evidente na próxima faixa. Faixa 15, Anime Partus 2. I am. Essa faixa tem 4 minutos e 8 segundos de duração, e logo aos 10 segundos, assim como na abertura do disco, você ouve uma voz dizendo I am, eu sou. Isso representa o momento no qual a sonda Nauticus toma consciência da sua própria existência. A criação da criação vira um novo criador.
Deus cria a humanidade se volta contra Deus e cria a sonda. E a Náuticos, portando todo o conhecimento da humanidade, além do conhecimento que ela recolheu no universo, virou uma nova divindade. E segundo o que nos foi apresentado no disco, tudo indica que ela vai começar a ter dúvidas a respeito da sua existência e provavelmente vai criar algo, uma nova humanidade, uma nova raça para tentar obter respostas sobre si mesma. E assim as coisas seguem nesse ciclo. E assim o disco termina. Na verdade, não. A faixa é silenciosa por mais 4 minutos praticamente, até os 3:56, quando você ouve uma voz de uma criança. E ela diz o seguinte: There's room for all God's creatures right next to the mashed potatoes. Que na tradução significa há espaço para todas as criaturas de Deus, logo ao lado do purê de batatas. Isso pode ser visto como uma piada, pode ser visto como também uma crítica à insignificância da humanidade. Alguns restaurantes norte-americanos usam isso como jargão para dizer que a gente mata e come as criaturas de Deus, né? Para pensar sobre essa frase. A primeira frase é super bonita, há espaço para todas as criaturas de Deus. Só que quando ela fala logo do lado do purê de batatas, é porque olha o seu prato de comida, você está comendo um boi, você está comendo uma criatura de Deus. Mas a interpretação dessa última frase é livre, interpreta o que você quiser. Ufa, meu Deus, me deu trabalho fazer essa resenha dissecando tudo, conceito, músicas, letras, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Esse é um dos discos da minha vida, eu recomendo fortemente que você ouça. Você conhece o Bi, gosta do Bi? Comenta aí o que você achou desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. Nosso Pix é imagenscast@gmail.com e considere se tornar membro do canal. Beleza? Guarde os nossos próximos vídeos, é isso aí. Falou!